40, eu quero falar aqui com aqueles que são ansiosos. Quem é ansioso aqui? Levanta a mão. Ansiedade, quem tem aqui? Excesso de futuro. Quem fica sempre, quando recebe uma notícia de algo, sempre fica, ao invés de viver o presente, esperando o que será que vai acontecer no futuro. Talvez você não tenha levantado a mão, mas o seu comportamento denuncia a tua ansiedade. E é sobre esses que eu quero falar à luz da Bíblia, e pretendo ser breve, pretendo ser rápido, para a gente poder ter condições de usufruir desse almoço que já está nos esperando. E para aquelas que já deixaram o arroz refogado, eu sei que ainda falta finalizar para comer tudo fresquinho, né? Tenho certeza disso. Você tem um almoço muito abençoado em família. Diz assim o Salmo 40, o Salmo de Davi: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Queria que você curvasse sua cabeça. Queria que você, à luz dessas notas que adoram, pudesse orar, falar com Deus. Talvez seja essa uma das grandes dificuldades que tem te impedido muito de avançar. Talvez tenha sido e seja exatamente a dificuldade de lidar com o tempo, de lidar com as tuas ansiedades, de lidar com o excesso do futuro, com a insegurança que às vezes as circunstâncias nos apresentam. Então eu queria que você orasse aí e falasse com Deus, que você pudesse pedir a Deus para te libertar disso, para Ele te orientar melhor a respeito disso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos através dessa palavra viva, palavra eficaz, que o Senhor fale conosco, Pai. Se existe uma coisa que é linda de se ver, é uma mesa bem servida, muita variedade, mas do que adianta se ninguém comer? Por isso eu te peço, Deus, que o Senhor possa aguçar uma fome sobrenatural na vida dos teus filhos pela tua palavra nesse momento. Porque a palavra do Senhor diz em Provérbios que a alma farta pisa o favo de mel, mas que para o necessitado o amargo é doce. Então desperta em nós essa fome e essa sede de ti, e fala, Deus, aos nossos corações. Estamos sim quebrantados diante de ti nessa manhã. Eu sei que uma palavra do Senhor, ela muda o destino de pessoas. Então eu te peço, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que é interessante é que depois da Covid, muita gente já voltou ao seu normal. Tudo que a gente falou durante quase 2 anos, a gente, na verdade, já pela perspectiva de futuro que a gente tem, a gente já não vive mais na mesma intensidade. A vida é assim. Quando a gente vai a um velório, a gente faz aquele momento de introspecção, a gente fica pensativo, mas parece que a gente liga e desliga botões muito fácil, né? Do on, off, power. A gente liga tudo isso muito rápido. E por que eu estou te falando isso? Porque se nós, muitas das vezes, estivéssemos com o nosso coração predisposto ao que o ambiente tem para nos oferecer, nós comeríamos de uma maneira muito diferente. Se nós pudéssemos pensar que essa fosse a nossa última refeição, meu Deus, como a gente não pensava naquele fatídico 15 de março, se eu não me equivoco, que foi o último culto, onde a gente só veio depois a cultuar vários meses depois. Quando a gente se debruça sobre uma palavra como essa, um salmo de alguém que viveu muitas guerras, porque a gente precisa olhar para o autor do salmo em questão, pensar no seu propósito direcionado como uma música, como uma adoração, como uma poesia. E aí eu fico até pensando, né? Como a gente estava aqui louvando, e eu pensando sobre a poesia que o compositor estava fazendo ao escrever esse louvor, né? E quando você fecha, e você imagina você declarando isso para Deus, a impostação, a nossa entonação muda totalmente, né? Do que quando a gente pensa simplesmente que a gente está aqui usufruindo de um cântico, que parece que não tem um destino. Toda a sua adoração tem um destino, o coração de Deus, irmão. Por isso que na hora que você vai adorar, por isso que na hora que você vai louvar, algo diferente de fato acontece.
Porque quando você toca no coração de Deus, irmão, quando você alcança o coração de Deus, não tem ambiente que fique da mesma forma com a presença dele. E aí a gente olha e pensa nisso, quando Davi estava exatamente em tempos de luta, tempos de guerra, de vitórias, de perda, surgindo no seu coração seus melhores cânticos, suas melhores poesias, a qual ele declarou para o Senhor. E aí, esse é o homem que pode falar a respeito de paciência, é um deles. Na verdade, quando você vai para o escritor aos Hebreus, os que estão ali na galeria dos homens da fé, você pega Hebreus 11, 12 e começa a ler, você vai observar que uma das virtudes dos homens de Deus era a paciência. E aí, para que me serve a paciência? E aí eu quero ministrar essas duas palavras para você aqui, e claro, de uma maneira que seja muito compreensível para você que relatou que você é ansioso, que o seu problema está em olhar para o futuro e ter dificuldade de viver o presente, porque a ansiedade faz exatamente isso. A ansiedade te tira a oportunidade de você viver o presente, que por causa dela você pode escrever um futuro diferente. Irmãos, a ansiedade pode gerar um futuro diferente daquilo que Deus tem para você. Você acredita nisso, irmão? E eu te mostro isso biblicamente dizendo. Os que conhecem Bíblia, quantos anos foi declarado que o povo de Israel iria ser escravo? Quantos anos? 400 anos, irmão. Por que aquele povo ficou 430 anos? Aí a gente começa a observar que atitudes que eu posso ter no presente podem postergar projetos que estavam tão perto de mim, e muitas das vezes a minha ansiedade, meu temperamento, pode trazer precipitações para a minha própria vida. Quando você vai ver, no cenário da caminhada de Moisés, quem diz que Deus mandou ele matar o egípcio? Por causa da morte do egípcio, o processo de uma nação inteira foi postergado 30 anos, irmãos. Aquele povo foi declarado, que aquele povo abraâmico, já tinha sido declarado que eles ficariam cativos por 400 anos, eles ficariam subjugados. Mas por que esse povo ficou mais esses 30 anos lá? Exatamente porque, a partir de um comportamento, a minha história foi mudada. E pasmem, não foi só a história dele, foi a história de todo um povo. Aí a gente começa a pensar que responsabilidade Deus deu para a gente, pai e mãe, né? Porque por causa de uma atitude minha, isso pode se estender sobre toda a minha família. Pastor, não encontro brecha bíblica para isso? Lê Êxodo, que Deus visita a sua genealogia. Quando a gente começa a pensar, e eu vejo muito isso, as pessoas olhando e pensando sobre casamento, sobre maternidade, sobre paternidade, numa ótica extremamente humanista e nada espiritual. O humanismo fala do meu egoísmo, de olhar para uma visão simplesmente humana, sem levar uma consideração espiritual ou qualquer outra secundariamente. É o racional pelo racional, é o pelo é um cientificismo. A gente não acredita que hajam reflexos espirituais nos nossos comportamentos. Por isso que a gente fala tanta besteira. Você vê filhos, irmão, padecerem por palavras de pais que não estavam nem preparados para ser pais, porque se fossem não tinham declarado palavras sobre seus filhos. Tem tantos pais com quantos débitos com seus filhos aí, irmão, por causa de palavras que foram declaradas, palavras de maldição que foram lançadas através da boca de quem deveria ter abençoado. Ah, pastor, mas o senhor sabe. Meu problema não é o seu seio, se você sabe. O problema é como Deus enxerga isso, irmão. O problema é que, como o mundo espiritual, porque só existe duas formas de Satanás agir na minha ou na sua vida. Quais são elas? Se eu der brecha e se Deus permitir. Não existe outra. Bota uma coisa na sua cabeça: não são os tambores de quem bate oferenda que vão mudar a minha e a sua história, não.
Porque aqui tem filhos de Deus que estão debaixo da mão do Altíssimo. Cadê aqueles que estão debaixo da mão do Altíssimo aqui? Podem manifestar? A Bíblia diz que maldição sem causa, que Deus transforma a maldição em bênção. Está preocupado com o quê, irmão? Com as pessoas que estão te praguejando? Só tem efeito na tua vida se você gera permissão, irmão. O cachorro pode fazer cocô no chão. Você só pisa se você não tiver visto, for displicente. Do contrário, você desvia, você passa por cima e segue a vida. Então qual é o problema? Não é o cocô do cachorro que me pisa, sou eu que, se não vigiar, que piso no cocô do cachorro. Então nós precisamos começar a entender isso. Começar a entender que quando eu olho duas palavras que parecem redundantes no próprio hebraico, mas são diferentes. Se eu disser aqui para você que essa palavra significa esperei esperando, seria dizer que isso é redundante. Só que uma vem do verbo esperançar, aonde eu sou cooperador no processo de espera, e não aquele que descansa na expectativa de que algo aconteça sem a minha interferência. Então aqui dentro existe algo muito interessante, como eu disse para você. Você olha para Davi e vê, Samuel abençoa ele, unge ele rei, mas quantos anos depois ele vai sentar no trono? Cerca de 15. Quantos anos Abraão tinha quando recebeu a promessa de Deus? Quantos anos de José sonhando a José governador demorou essa história? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Lute contra a sua própria ansiedade, porque ela pode mudar o teu destino. O problema é que nós temos uma facilidade maior de reconhecer, e que bom que você reconheceu. O pior são os que não conseguem ainda levantar a mão. Porque quando você fala, eu tenho um problema de ansiedade, por isso que eu quero te dar uma segunda oportunidade de você reconhecer isso. Quem tem problema com ansiedade aqui, levanta a mão. Aí o que a gente começa a entender isso? A ansiedade não é algo virtuoso, mas é algo que pode mudar a minha história. Então eu preciso entender que ela se torna um grande adversário meu. E a gente fica às vezes olhando para um adversário muito mais fora do que na verdade ele já está encontrando espaço dentro. E aí quando eu falo isso, eu não estou falando de Satanás, eu estou falando de sentimentos. Eu estou falando de pensamentos que podem destruir uma história da nossa vida. E aí ele vai dizer duas coisas: esperar e com a forma correta, com paciência. Você já descobriu, você quer ver alguém que é extremamente ansioso? Quando senta, que começa a bater pé, sacudindo, roendo unha. Por quê? Porque ele precisa ter fontes de canalização dessa sua ansiedade. Ele precisa. Você já viu um ansioso em fila? Ele tira aquele ticketzinho, o número dele é 200, está no 80. Toda vez que apita ele, irmão, tem muita água para passar. Se é ordem crescente, está no número 100, amigo, vai comer um pastel no China, vai no banco enfrentar a fila, quando você voltar ainda tem 50 números. Mas não, fica na fila, aperta aquela... Qual o seu número? 200. Irmão, você está olhando para quê? Não, porque vai que de repente, né, pula do 100, para mim não perder minha vez. Aí você olha, né, no banco, 500 pessoas lá dentro, você fala, ih rapaz, com certeza 100 não está aqui, o próximo sou eu. E aí quando a gente olha, ensinos como esse, mostram para nós que eu posso postergar o que está perto de acontecer. Quem entendeu isso, diga amém, irmão. E presta atenção nessa palavra de Deus para a sua vida, porque ela é breve. Porque eu prefiro que você saia daqui pensando, refletindo e entendendo que a ansiedade não é um amiguinho, que a ansiedade é um adversário, e que você precisa aprender a vencer essa ansiedade, para você não postergar ou não mudar o teu destino por causa dela. Quem disse que eu mandei você fazer isso? Quem disse que eu mandei você cooperar ou ajudar a mim, o seu Deus? Quem foi que pediu a tua ajuda num processo aonde você simplesmente precisa ter paciência para aprender com ele? Oh, glória!
Quem disse que você está preparado para o já no que eu te prometi? Sabe qual é o nosso grande problema? Sabe por que alguns não escutam Deus falar? Porque quando escuta não sabe ter paciência para esperar o cumprir de Deus no Cronos e no Kairos. Você já falou que você vai dar alguma coisa para a criança, irmão? Não promete nada para dezembro, senão você está lascado. Todos os dias. Falta quanto? Você já andou com ansioso dentro do carro? Está perto? Está chegando? Não é assim? Você bota o ansioso dentro do carro, irmão, dá vontade de separar e dizer: vai andando, miserável. Porque passa, você diz assim, ó, daqui meia hora a gente chega, em 5 minutos, te pergunta, está perto? Bom, verdade é que está mais perto do que estava. Nós já estamos 5 minutos a menos. E quando a gente olha esse adversário chamado ansiedade, a gente precisa entender uma coisa, que dentro desse texto tem duas coisas. Não basta esperar, você precisa aprender a esperar com... O texto está aqui? Bota para mim aqui o texto, se tiver como. Rapaz, esperar é ruim, e eu ainda tenho que esperar com... Mas por que Deus faz isso, irmão? Você já fez essa pergunta? Deus, por que quando o Senhor prometeu que Abraão ia ter um filho, a promessa ia se cumprir mais de 20 anos depois? Por que o Senhor falou isso agora? Deus, por que o Senhor deu o sonho para José? Se ia demorar mais ou menos isso para que ele pudesse ser 15 anos, para que ele pudesse 17 anos, para que ele pudesse sentar no trono? Por que o Senhor não fala de ontem para hoje? Sabe por quê? Porque na verdade tudo já está pronto, mas é o tempo que nos prepara. Eu quero ser médico. Não tem como, se você não ingressar numa faculdade e se quiser especialização, deixa eu te dar uma notícia: 9 anos. Como é que você vai viver esses 9 anos? Eu tenho uma notícia para te dar. E se você ainda repetir um período, você faz ele de novo, tá? Não tem problema. Pode ser 10, 11, vai depender de você, porque existe um processo onde Deus está nos aperfeiçoando, que Ele não está pedindo a sua ajuda. Ele não está pedindo para você matar egípcio, Ele não está pedindo para você pegar atalhos, Ele está dizendo para você que é aqui que você precisa aprender, para que você esteja apto e pronto para alcançar aquilo que eu tenho para você. Consagração de pessoas. Por isso que a Bíblia vai dizer, Paulo escrevendo a Timóteo: não imponhais as mãos precipitadamente. Sabe por quê, irmão? O problema não está em você receber um cargo, o problema é você não estar apto para desenvolver a função. Porque qualquer um que tem capacidade de desempenhar a função não se preocupa com o cargo, mas todo mundo que se preocupa com o cargo terá grandes dificuldades de ser preparado para desenvolver a sua função. Então, entenda isso. Existem coisas que você vai ter que esperar, irmão. Bia está gestante, agora está com quanto? 28 semanas? 29 semanas. A médica disse que a previsão de nascimento é? Quanto? Com quantas semanas? Com 38, 39 é a previsão. Ao invés de você ficar esperando em junho, aprenda a viver o dia 14 de abril de 2024. O nosso grande problema é que enquanto a gente quer ver a carinha da criança, a gente não usufrui da gestação. Pastor, mas é porque o senhor não engravidou. Claro, tem gestações complicadas. Minha esposa teve 2 gestações de risco. Nós bem sabemos disso, mas inclusive dentro desses processos ela amadureceu para aprender a ser mãe. Porque o sexo te proporciona a gestação, mas é o processo que te proporciona a maternidade. Eita, quem escutou isso aqui, diga amém. É o processo que te prepara para aquilo que no futuro você vai ser. Gravidez é muito mais fácil do que a maternidade, irmão.
Mas não tem como você ser mãe se você não passar pelo processo da gestação. Lógico que você vai dizer, tem sim, pastor, a adoção, é claro, mas se você adotar e não tiver capacidade maternal, você nunca vai conseguir ser mãe. Pelo contrário, de 5 em 5 minutos você vai olhar para o número do giz dizendo que quer devolver o brinquedo. Só que é vida. E aí quando a gente olha, esperei com paciência, e só depois disso, a reação de Deus não está nas suas ansiedades e na sua impaciência. Pelo contrário, você posterga o que Deus tem para você a partir do seu próprio comportamento. Somos nós que estamos às vezes adiando o que Deus tem para a gente. Você acredita nisso, irmão? Quantos de nós já éramos para estar, mas temos uma dificuldade grande de começar a liberar espaços? Quer ver um exemplo? Tem gente que não entende esse segredo aqui, ó. Que é subir uma escada, mudar de degrau, mudar de nível. Você quer ver um exemplo? Quando alguém te tira alguma coisa, e a gente tem essa dificuldade de achar que quando me tira eu estou perdendo, ele está te promovendo. Então vamos lá. Se Deus tirar para você o patamar que você está e colocar o degrau de cima, você tem que aprender a se libertar do degrau de baixo. Como é que eu faço isso? Avançando, ó. Tirei um pé, coloquei outro. Agora para mim subir para o degrau, amigo, eu preciso abandonar o que está. E tem tanta gente que tem dificuldade de abandonar o patamar que se encontra para alcançar o que Deus tem para você. A gente está sempre achando que o que Deus tira é para perda e não para acrescento. Quem disse que o que você está perdendo não está te acrescentando? Sabe quando teu pai diz assim para você? Está na hora de você trabalhar. Aí a gente pensa que o pai está fazendo maldade, né? Porque pensa nessa vida, irmão. Que hora que você acordou? 10 para meio-dia. Almocei sem muita fome, 1 hora. E depois tirei o cochilo, né, irmão? Ninguém é de ferro. Acordou que hora? 3. Para quê? Jogar videogame. É mesmo? E o colégio? Porque eu acordei 10 para meio-dia, não deu tempo. Estava cansado, afinal de contas, né? Ontem foi domingo. E o que você vai fazer? Ah, não, agora mesmo, já está tarde, não vou fazer mais nada. Agora você vai trabalhar. Você mora em Cabo Sul. Tem um estágiozinho para você lá na Rio Branco, centro do Rio. Você vai acordar às 4 agora, irmão. 4 para meio-dia não, filho. 4 da manhã. Para não perder o sereno. Lembra, sua mãe vivia falando, ó, meu filho, cuidado com o sereno. Aí você achava que tua mãe estava falando do clima. Não, ela estava falando do ônibus. O sereno não é fácil não, irmão. Hein? Cuidado com o sereno, hein? O sereno é aquele que passa, né, Fabinho? 3, 4 horas da manhã. É ele. Aí você pega e vai daqui lá, irmão. Confortável, com latinha de sardinha. Quando tem o prazer de pegar um daqui direto para o Rio, vai sentado, irmão. E quando você tem que pegar o segundo? Que quando você chega, o ônibus já está cheio, tem uma fila com 30. Você tem que disputar o teu espaço para conseguir apoiar de alguém para dormir em pé. Coisa linda. E vai daqui para lá, irmão. Coisa boa. Como motorista, ele é um motorista preocupado, ele vai a 20, 15 por hora, né? O tal do engarrafamento, para levar ele de forma prudente. 2 horas para chegar no Rio. O sujeito já chega com o ovo dentro da marmita, dando sinais de óbito. Já começa a cheirar mal. Sabe? Aquela famosa marmita Lázaro, já está cheirando mal. Eita Jesus. Vai começar a trabalhar 8 horas, meu amigo. Meio-dia 1 é o teu rango. Lembra a marmita Lázaro? E se der mole, ainda tem uns ladrão de marmita que deixa para você só o arroz e o feijão, amigo. Ainda rouba teu frango ainda. Dependendo da data do mês, né? Início de mês rola um bife. 5 horas da tarde, tocou a sirene, coisa linda. Mais 2 horas para chegar em casa. Hein?
dia vai ser assim, filho, com paciência ou sem paciência. Agora você pode viver o dia com paciência ou viver de forma impaciente. E o que a vida vai te proporcionar é que o tempo que você poderia viver, você pode morrer antes. Tem problema não, irmão. Já faz o OAF. Primeira coisa que você faz logo o OAF. Isso, seu plano funeral, que já fica certo. Porque quanto mais impaciência você tiver na tua vida, mais perto você está. Não sei se de Deus, mas 7 palmos tem. Ou da gaveta. Isso. Aí a gente pensa que olhar um texto desse, e um texto que deveria falar de maneira muito clara para nós, é esperar e saber como esperar. Calma, menino, você está sendo preparado para o que Deus tem já pronto para você, mas não se perca nesse tempo chamado, que eu vou falar inclusive mais tarde hoje, se Deus permitir, sobre ciclos. Calma que você está sendo preparado. Sabe por quê? A herança não é entregue para menor de idade. Chegou a errar o teclado, você viu? A herança você pode possuir, mas tem um tempo certo para você receber. Olha na Bíblia, olha no sistema do nosso judiciário. Se você não está preparado, tutores administrarão, sim ou não? Deixa eu falar um negócio para você. Você pode até ter herança, mas só recebe no tempo certo. Enquanto isso, aprende com quem tem capacidade de te ajudar a administrar o que você amanhã vai receber na sua mão. Esse é o nosso grande problema. Carlos é pedreiro, irmão. E às vezes o sujeito fala, eu quero a obra para segunda-feira. E ele sabe que se ele chapar massa na parede, e ainda for sarrafiar aquilo lá, e ainda for emassar, não dá tempo de maturação, vai dar ruim, irmão. Vai entregar a obra e depois vai ter que fazer no tempo da garantia o serviço de novo. Só que no reino de Deus, ó a cara dele para você quando você está ansioso, ó. Porque essas matérias precisam ser vencidas na sua vida. Você tem que aprender a lidar com a ansiedade. Você tem que alcançar a paciência. Porque se você alcançar qualquer coisa na sua vida e você continuar a ser impaciente, você vai perder muita coisa do que não era para você perder. Você vai jogar tudo fora. Sabe qual é o dano quando você entrega alguma coisa para alguém num tempo precoce? Normalmente não dura. Por que as empresas entram em falência rápida? Empresas que têm 30, 40, 50 anos de existência. Por que essas empresas, quando mudam de geração, normalmente elas não existem? Porque quem conquistou o patrimônio veio acertando, errando, perdendo, investindo, veio sendo maturado no decorrer da sua caminhada. E quem herda simplesmente transiciona de um ciclo para o outro sem a capacidade de administrar aquilo que recebeu, irmão. Se você pegar agora e falar assim para o teu filho, ó, hoje o fogão é teu, Pedro, tu que vai fazer o almoço. Fogo no parquinho, irmão. Mas ele está ali do lado de um cara que faz o arroz como ninguém, que é o Arthur, disse a mãe dele. Arthur faz um arroz carnavalesco, irmão. Só tira da panela de bloco em bloco. A mãe falou para ele assim, Arthur faz arroz. Eu, você e Júlia. Ele fez 1 quilo de arroz. 1 quilo, né? Eles comeram arroz durante 7 dias, o mesmo. Leva esse menino para tua casa hoje. Deixa ele fazer o arroz, irmão. Você vai lembrar com raiva, não com esperança dele. Sabe, eu quero muito que você saia daqui pensando a respeito disso. Eu tenho que parar de lidar com a ansiedade como se fosse o meu amiguinho virtual. Eu tenho que começar a olhar para a ansiedade e dizer, para trás de mim, Satanás. Porque através da ansiedade eu posso me precipitar. Eu posso tomar posse de alguma coisa que eu não estou preparado para administrar, eu não tenho maturidade para suportar aquilo.
Então tenha cuidado, porque às vezes Satanás pode te dar o que você não tem maturidade para administrar. E aí o que a gente vai fazer com aquilo que a gente recebeu sem ter capacidade de gestão, de administração, de suportar? Você vê hoje igrejas promovendo jovens e adolescentes para atividades e responsabilidades que eles não vão suportar, irmão. Pastor, o senhor está querendo dizer que a formação ministerial, ela precisa de X tempo? Não, mas é o tempo que te prepara. Timóteo tinha lá, qual a idade dele quando ele assume a igreja de Éfeso? Mas não é uma regra. O problema é quando você transforma isso. Eu conheço pessoas com idade que não têm capacidade de desempenhar os cargos que assumiram nas costas. E que se não tem agora, não foram consagrados e se perderam ao longo do tempo, não. Nunca tiveram e receberam. E que você não receba nada precoce do inferno, mas que você possa receber tudo maturado ao seu tempo vindo de Deus. Porque o que Deus te concede dura. O que Deus te concede dura. Mas o que Satanás te promove te destrói. Então aprenda isso. Espere no Senhor e com paciência. E eu encerro dizendo exatamente: é melhor esperar o tempo certo para casar bem do que casar errado cedo demais. Uma das coisas que eu vejo muito triste acontecer é exatamente isso, irmão. A gente estava estudando sobre porta estreita. Casamento é a porta estreitinha, irmão. Como é que alguém que está andando na porta larga vai suportar um caminho de porta estreita, Sueli? Você pensar que você acorda, tem um cesto de roupa te esperando. E as boletas penduradas na geladeira. Que antigamente você nem pensava nelas. As fraldas para trocar com aquela unha de acrigel de mais quase 200 conto, que quando você troca a fralda ela fica marrom por baixo. Agora limpa que eu quero ver. Aí você esquece no longo do dia daquela coçadinha no nariz assim, ó. Ainda tem resquício, irmão. Então saiba esperar o tempo. Porque a vida é dura e para alguns se torna ainda mais quando precocemente ciclos, você não sabe viver isso, você não sabe esperar, você se precipita. Então o salmista Davi vai ensinar isso para a gente porque ele teve que esperar. Ele não sai depois que Samuel fecha a porta, igual um doido gritando: sou o rei, sou o rei, sou o rei. Ele vai esperar o tempo do trono. E esperar o tempo do trono você precisa ter paciência. Porque até o rei Deus entregou na mão dele. Ele disse: eu é que não me levantarei contra o ungido do Senhor. Que você saiba esperar. Tem um tempo de Deus para a tua vida e usufrua o período do tempo para que você depois possa usufruir o tempo da conquista. O ciclo é um preparo para você alcançar o propósito. Queria orar junto com você que está lutando para vencer esse tempo de ansiedade. Fica de pé, toda a igreja. Em algum momento, quando a gente vai comer bolo solado, houve uma precipitação em alguma coisa, alguma mudança do ingrediente. Você tem tudo para você comer um bolo solado. Irmãos, olha para mim aqui. Existem portas que você só alcança o que está do lado de dentro quando você recebe a chave que te proporciona abri-la. Vou te dar um exemplo. Nós temos ouvido que virgindade não se fala mais, né? Virgindade hoje é algo que alguém acredita nos horóscopos.
Aí tem lá o signo Virgem. Só que biblicamente dizendo, existe uma porta que a chave se chama virgindade, e que o que está lá dentro, quem não manteve, nunca saberá e usufruirá do que a porta tem para você lá dentro. Porque essas portas não se abrem para quem não guarda princípios. Elas só se abrem e te proporcionam estar e usufruir do que está lá dentro, quando você está em posse da chave. E sabe o que às vezes a gente faz? Perdi nada. É porque você não sabe o que você poderia ter usufruído. Sabe quando você tem uma porta, a porta que você tem é a porta da virgindade, e o segundo, ela se abre com a fornicação. E aí você fala, essa eu não vou poder entrar. E você fica curioso para tentar ver o que vai ter dentro quando alguém abrir a porta. Só que alguém entra, e você entra na tua e você escuta gritos de alegria, de gozo contagiante de quem está lá dentro da porta. E você fica curioso para saber o que tem lá. Você nunca vai saber. Porque infelizmente você pulou portas. E sabe o que é fácil na nossa vida? A gente se conformar. E Deus diz para a gente que a gente não deve se conformar com este mundo e com o que ele prega. Então deixa eu reforçar para você: guarde princípios, porque ele sempre te conduzirá a uma promessa. A porta da fidelidade não te proporciona o que o adultério pode te proporcionar. E para você usufruir do que a porta da fidelidade te proporciona, você precisa mantê-la. Do contrário, você nunca herdará o que ela te proporciona. Assim são todas as portas de princípios de Deus na nossa vida. Você só vai usufruir daquilo que ela te proporciona se você guardar aquilo que ela te promove. Guarda essa chave na sua vida. O que a ansiedade pode te proporcionar, irmão? Abrir portas que não era para você abrir. Tomar decisões e atitudes precipitadas que não era para você fazer. E aí vai acontecer igual aconteceu com Moisés. Mais 30 anos, como se 400 fosse pouco. Toma-lhe mais 30 anos nas costas, irmão. Sabe o que é isso? E eu encerro. Deus tem algo para você que está logo ali. Mas você toma caminhos de atalho que farão você dar uma volta enorme na tua vida, que não era o propósito de Deus para você, mas por causa da misericórdia Ele coloca um retorno para você alcançar o que Ele te prometeu. Então às vezes é exatamente isso que a gente usufrui. Estava logo ali, por causa da minha precipitação, por causa da minha ansiedade, minha falta de paciência, a minha impaciência, eu tomei um atalho que me fez circular tanto, estando tão perto do que Deus havia me prometido. Você vai libertar o teu povo, mas Ele não disse, vai matar um egípcio. Então que você possa estar aí pensando, sabe por que Deus trouxe essa palavra aqui? Porque todos os dias a gente toma decisões. E eu já fechei meu tablet, tá, irmão? Todos os dias a gente toma decisões, sim ou não? Cuidado para a decisão que você vai tomar. Não tenha medo de tomar se Deus tiver confirmado, mas não tome decisões que Deus não confirmou. Espera mais um pouco, ouça Deus te responder, para depois você não ter que ficar apresentando problemas a Deus, que vai te trazer um enorme caminho para um lugar onde estava bem perto de você tomar posse. Senhor, eu devo fazer isso? Senhor, essa porta de trabalho que o Senhor abriu para mim um dia com alegria, está na hora de eu sair dela, porque se o Senhor me promoveu a abertura dessa porta, o Senhor não tem poder para fechar essa porta? Tem, irmão. Então não se precipite. Acho que eu vou divorciar, sabe? Acordei hoje com a vontade, rapaz. Ah, não dá mais não. Peraí. Deus que mandou? Foi Deus que falou? Foi Deus que disse? Ah, vou sair de casa, não aguento meu pai e minha mãe mais não. Vou meter o pé.
É Deus que está mandando, filho pródigo. Cuidado com as decisões que você pode tomar. A gente vê filhos sofrendo aí por causa disso, que achou que está na hora. É igual eu falei para essa que está me filmando aqui. E aí, quando vem crescendo, pai, quando eu posso namorar? Você que está aí, vai passar por isso. Pai, quando eu posso namorar? Quando eu posso namorar, né, Ciara? Aí um dia eu falei para ela, você pode namorar. Ela abriu o sorriso, quando você tiver maturidade. Fechou o sorriso. Porque é exatamente isso. Tem coisas que não é o tempo, é a maturidade. Se você não tem maturidade para namorar, não namore. Se você não tem maturidade para casar, não case. Se você não tem maturidade para ter filho, não tenha. Porque tudo isso vai exigir maturidade para você saber administrar. Tudo. E que nós possamos hoje alcançar um degrau enorme na vitória contra a ansiedade. E sabe o que eu queria? Que os que reconhecem que são ansiosos viessem aqui à frente para a gente orar aqui junto. Pode sair do lugar aí. Os que se reconhecem como ansiosos, sai do lugar e para cá que a gente vai orar. Isso, pode sair. Sabe por quê, irmão? A gente escutou durante muito tempo, nós somos uma igreja pentecostal, sobre libertação. A gente só pensa de libertação com demônio anti-manifestação. Olha de quanta coisa a gente precisa ser liberto. Olha quanto nós estamos precisando ser libertos, irmão. Nós precisamos ser libertos, irmãos. E a ansiedade é algo que a gente precisa ser liberto. E eu creio que se você chegou aqui hoje, esse é um culto de libertação para a tua vida. Hoje, você está aqui exatamente para entender isso. Eu preciso me vencer. Porque o maior gigante que se levanta não é Golias, sou eu mesmo. Eu sou o meu maior adversário. Porque se eu aprender a dominar as minhas emoções, eu aprenderei a se permitir ser conduzido para onde Deus quer. Mas quando eu não me venço, o mundo me vencerá. Satanás vai me vencer. Porque ele vai utilizar exatamente aquilo que eu disse para você. Só tem duas formas, Rose, dele tocar: se Deus permitir ou se eu der brecha. Então eu quero que você queira ser liberto da ansiedade hoje. Porque tem gente que já tem um relacionamento com ela, Daniel. Já se tornou amigo da ansiedade. Eu não sei nem viver sem ela mais. Porque você vai sair daqui liberto dela. E sabe o que você vai começar a viver a partir de hoje? E eu declaro isso no nome de Jesus. Vou de novo dizer, eu declaro isso no nome de Jesus. E eu não posso usar o nome dele em vão. Você vai sair daqui sendo uma nova pessoa. E coisas que a ansiedade te proporcionava, você não vai mais viver. Sabe aquela coisa de olhar para o futuro e ficar preocupado aqui no presente? Meu Deus, como vai ser? Acabou. No nome de Jesus, isso acabou. O melhor tempo para viver é hoje. E o que eu fizer hoje vai projetar um futuro segundo a vontade do meu Senhor, na expectativa de saber viver e usufruir desse tempo de preparação para a minha vida. Então eu quero, sabe o que eu quero pedir? Eu quero pedir que o Leandro, a Margarete, o Humberto, o Carlos, o Fábio, os obreiros da igreja, a Glaucio, o Fábio,